Engenharia Carga Rápida Tech, que apresenta temas que normalmente não são ensinados nos cursos de engenharia, porém são temas muito importantes para a vida do engenheiro de campo. E hoje, o Engenharia Carga Rápida Tech irá apresentar o tema sugerido pelo engenheiro Carga Rápida Juliano de Andrade, que sugeriu o tema Plano de Inspeção de Cabine Primária. Tema muito importante, pois afinal de contas, qual a diferença entre manutenção corretiva, preventiva, preditiva e manutenção detectiva? E onde será que entra a inspeção? Será que a inspeção entra na manutenção corretiva? Será que a inspeção entra na manutenção preventiva? Ou na na manutenção preditiva? Pode ser que entre na manutenção detectiva. É isso que discutiremos neste vídeo. Mas antes de começar, se torne um engenheiro Carga Rápida e se inscreva aqui embaixo no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas é o seu joinha que me deixa feliz e é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos ao vídeo. Engenharia Carga Rápida Tech apresenta temas importantes para a vida do engenheiro de campo. Apresenta tecnologias não abordadas nos cursos de engenharia, porém serão importantíssimas para o seu TCC, relatório de estágio e, sobretudo, para a sua vida profissional de engenheiro de campo. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. O tema técnico de campo desta semana é Plano de Inspeção de Cabine Primária. Tema técnico de campo solicitado pelo engenheiro Carga Rápida Juliano de Andrade. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida e de se tornar um engenheiro Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras com novas tecnologias de campo. Manutenção é o conjunto de atividades que objetiva manter, por exemplo, manter uma máquina industrial em operação. Ela produz peças e ela se mantém em produção. Para tanto, pode existir um setor chamado setor de manutenção cujas atividades desse setor objetiva manter esta máquina produzindo peças. Isto é manutenção. A gestão da manutenção pode utilizar diversas estratégias. Entre elas, poderemos ter, por exemplo, a manutenção corretiva, que consiste em substituir peças ou componentes de um equipamento que se desgastaram. Na verdade, uma máquina ou um automóvel que está em operação, as peças e os componentes dele se desgastam. Então a manutenção corretiva visa substituir. Mas e quando ela vai substituir? Então, consiste em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam ou quebraram e que levaram a máquina ou o equipamento a uma parada por falha ou pane. Então a máquina está produzindo, por exemplo, calotas automotivas lá para a montadora.
A montadora não pode parar, porque é uma linha de produção produzindo automóveis incessantemente. Então esta máquina que está produzindo calota abastece a linha de montagem dos automóveis. Se essa máquina de calotas para, existe uma equipe formada de homens com peças sobressalentes dessa máquina que produz as calotas, que corre até a máquina que parou e a conserta. E por ela corrigir a máquina, ela é chamada de manutenção corretiva. Então é a equipe que executa a operação de manutenção corretiva. Então uma maneira, é um modo de gestão da manutenção, a manutenção corretiva. Um segundo modo de manutenção seria a manutenção preventiva. A máquina parou. A máquina que estava produzindo calotas para a montadora produzindo os automóveis. A máquina que produz a calota parou. A equipe corretiva vai lá e vai intervir na máquina que parou e consertá-la. Mas no momento que ela desmontou, por exemplo, uma bomba, que a bomba estava vazando, ela percebeu que o rolamento daquela bomba também iria dar problema e poderia travar a bomba. Então a equipe de manutenção corrige o problema de vedação e, ao mesmo tempo, previndo que o rolamento iria quebrar, já substitui o rolamento. Então essa equipe de manutenção utilizou duas estratégias de gestão. Ela executou a manutenção corretiva, substituindo a vedação da bomba, e executou a manutenção preventiva para prever que a máquina não iria parar dali algumas horas em virtude de um rolamento daquela bomba, já que estava com a bomba aberta. Substitua também as peças que apresentavam desgaste. Isso é uma manutenção preventiva. Vamos ver o texto. Manutenção preventiva é toda a ação sistemática de controle e monitoramento, com o objetivo de reduzir e impedir falhas no desempenho dos equipamentos. Vamos lá então ainda. Vamos então continuando. Nessa manutenção preventiva, a equipe que foi fazer a corretiva já poderia estar sabendo, porque ela tinha no seu controle, quando foi trocado o último rolamento. E ao abrir a bomba, ela falou: olha, esse rolamento aqui já está com 5.000 horas. Quando ele atingir 6.000 horas é a vida útil do rolamento. Vamos substituí-lo agora então. Então, nessa manutenção preventiva, houve um controle. Quando a máquina parou, a equipe de gestão preventiva alertou: olha, eu tenho um problema nessa bomba. Ela tem o rolamento dessa bomba tem apenas 1.000 horas de vida útil. Já que vai mexer na bomba para trocar a vedação, aproveite e faça a preventiva do rolamento. Isso é manutenção preventiva. Então temos duas estratégias de manutenção, de atividades de manter o equipamento funcionando. Uma é manutenção corretiva e outra é manutenção preventiva. Perceba que nessas duas situações o equipamento estava funcionando. Agora vamos ver a terceira estratégia, que é a manutenção preditiva. A manutenção preditiva, ela vai prever, ela vai predizer. Vamos ver o texto. Manutenção preditiva é ação sistemática de controle e monitoramento, com o objetivo de reduzir e impedir falhas no desempenho dos equipamentos. Por exemplo, vamos lá no nosso caso da máquina que produz calotas para a montadora. A montadora está produzindo os automóveis, a máquina que produz a calota parou. A equipe de manutenção corretiva corre para consertar. A equipe de preventiva fala: olha, tem um rolamento lá com problema. Ele está com 5.000 horas de uso. Quando chegar em 6.000 horas, ele pode dar problema. Vamos fazer o seguinte: ao abrir a bomba e trocar as vedações, retire o rolamento, que eu quero olhar no microscópio as caracterizações do anel para ver se realmente ele vai atingir as 6.000 horas. E eu vou predizer se vamos trocar este rolamento agora, quando essa máquina parou, ou dá para fazer uma parada maior daqui a 1 mês e trocar mais rolamentos, porque eu tenho um pedido de compra vindo
de outro país. E aí, quando eu receber esses rolamentos, predizendo isso, eu já posso trocá-los. Então, neste exemplo, eu tenho a manutenção preditiva. Então, a manutenção preditiva, a manutenção corretiva, a máquina estava trabalhando e ela parou para a manutenção. A preventiva aproveitou a parada da corretiva. E a preditiva, ela avalia os componentes. Quando a máquina está parada, ela vai avaliar os componentes para predizer quando poderemos parar em um momento futuro para fazer o reparo dessa manutenção. Então, nessa situação, já temos 3 tipos de gestão de manutenção: corretiva, preventiva e preditiva. Vamos agora para o 4º modelo de gestão de manutenção. A 4ª estratégia de gestão da manutenção é a manutenção detectiva. E é esta manutenção, a manutenção detectiva, que objetiva detectar desvios com equipamento em operação. Ela utiliza a inspeção de manutenção, pois afinal de contas, o equipamento está em operação, ele não para ser inspecionado. Nesta condição, é aplicada com o equipamento em operação a inspeção, que analisa com o objetivo de encontrar problemas. O manutentor, que é o homem da manutenção, ele inspeciona o equipamento em operação. O equipamento está em produção, em operação, e o manutentor está inspecionando aquele equipamento, objetivando encontrar problemas no equipamento, mesmo com o equipamento em operação. Ou seja, ele está detectando algo errado no equipamento que poderá gerar uma falha e uma parada do equipamento. Nesta situação, então, ele pode utilizar, por exemplo, a detecção visual. Ele irá encontrar problemas: vazamento de água, vazamento de óleo. Ele irá encontrar oxidação no equipamento. Tudo observando o equipamento em operação. Como esse equipamento está operando. Ele está vibrando, é possível ver vibração no equipamento. O equipamento está funcionando corretamente, os avanços e recuos estão indo até o fim do avanço e fim de recuo. É isso que ele procura analisar, inspecionar. O manutentor também procura detectar problemas térmicos. Um deles é o aquecimento. Perceba que, por exemplo, um rolamento que já está chegando próximo do fim de vida ou está muito craterizado por uma carga excessiva ou alto impacto, ele começa a executar, nesta caracterização, ele começa a aquecer. Então, vamos detectar ali problemas de temperatura. Tubulações, por exemplo, circuito óleo hidráulicos de máquinas injetoras ou de prensas óleo hidráulicas. Ele detecta visualmente que a prensa ou a máquina injetora está ficando lenta nos movimentos. Com a mão ele vai segurando tubos e vai verificando onde tem desconformidade de alta temperatura naquele tubo que está mais quente. Inspecionando com a máquina funcionando, com a máquina operando. Outra detecção é a detecção sonora. Por exemplo, ele pode escutar uma bomba cavitar. A bomba está realmente trabalhando, está gerando movimentos na máquina, na prensa óleo hidráulica, na máquina injetora ou no sistema de refrigeração do óleo hidráulico dessa máquina injetora. A bomba está gerando vazão. Porém, ele escuta que a bomba está com um ruído ou no rolamento ou um ruído de cavitação. Detecção sonora, com o equipamento funcionando. Ou outros tipos de detecções para procurar inconformidades. Por exemplo, desalinhamento. É possível ele verificar desalinhamento simplesmente com um sistema laser
para detectar se existe ali um desalinhamento num varão, numa coluna, com a máquina em operação, ou até mesmo equipamentos que medem vibrações excessivas. Ele compara com a vibração anterior, ou até mesmo então um sistema para detectar se o som, quantos decibéis está a bomba ou o motor elétrico. Aí ele mensura. Então, equipamentos que utilizam a mensuração com o equipamento operando. Por exemplo, em uma sala limpa, ele pode detectar o nível de contaminantes naquela sala limpa com a sala limpa operando, em produção, com o sistema operando. A inspeção de manutenção baseia-se na análise de tendência de falha. E é por isso que é interessante traçar gráficos quando se faz qualquer inspeção detectiva de manutenção. Nesta condição, por exemplo, podemos avaliar as vibrações. Nas vibrações, temos a condição, por exemplo, do nível normal de funcionamento. Nível normal de um funcionamento de um equipamento que apresenta em seus elementos que o compõem esforços dinâmicos. Vamos avaliar esses elementos com a seguinte análise. Por exemplo, análise do estado da superfície, do desgaste, a corrosão, a craterização. Por exemplo, se for um rolamento, nós vamos avaliar o desgaste desse rolamento. Se ele apresenta qualquer condição, algum elemento que apresente oxidação, que é a corrosão, a reação com o oxigênio. Por exemplo, por falta de lubrificação protetiva. E a craterização, sobrecargas em rolamentos, por exemplo, quando um rolamento sofre impactos com sobrecarga, os anéis interno e externo acabam sendo craterizados, esmagados pelo elemento rolante. Também vamos analisar o estado estrutural. Fissuras, por exemplo, cilindros óleo-hidráulicos que apresentam fissuras em sua tampa, ou cilindros pneumáticos, trincas e bolhas. Tendo traçado então um gráfico, por exemplo, no nosso exemplo, onde Y são as vibrações e o eixo X é o tempo, nós poderemos então avaliar o processo de deteriorização. Como está avançando a deteriorização do componente, do elemento, de cada elemento, onde detectamos onde estamos fazendo um estudo de análise de falha, através de uma inspeção com o equipamento em operação. Por exemplo, pode ser um parafuso ou juntas parafusadas, como por exemplo podem ser rolamentos com elementos cônicos, onde existem diferenças entre a caixa de um redutor e um eixo que possui engrenagens, onde esse eixo começa a vibrar e ocorre o desgaste do anel externo e interno desse rolamento, onde existe a vibração do eixo por sobrecarga da engrenagem que está trabalhando nesse redutor. Desta maneira, conseguimos prever o tempo em que ocorrerá a falha do equipamento. Esta falha, então, poderá ser detectada através de manutenção detectiva, onde existe a inspeção. Poderíamos avançar em outras análises de tendência de falha em nossa inspeção de manutenção, como, por exemplo, estudar a temperatura de um motor elétrico. Temperatura no eixo Y e no eixo X, o tempo. Por que motor elétrico? Como o nosso exemplo. Veja, motores elétricos, quando trabalham, pela própria rotação do eixo, lá existe um rolamento. Este rolamento fica submetido a cargas e até mesmo pelo desgaste de operação. Com a craterização do rolamento, ocorre o aquecimento desse rolamento. Nesta condição, então, teríamos rolamento
trabalhando durante um tempo com esforços dinâmicos durante o período de sua vida útil, onde acompanharíamos o progresso dessa temperatura, por exemplo, em uma inspeção com análise termográfica daquele motor, e comparando tempo a tempo, toda vez que inspecionamos esse motor elétrico, até encontrarmos uma diferença de temperatura, um processo de deterioração do motor elétrico no elemento rolamentos. Quando o rolamento começa a aquecer, se nós analisarmos um aquecimento, poderíamos, nesse estado de operação por temperatura ou aquecimento, o rolamento ir aquecendo até o engripamento, onde o eixo trava. Ou se esse motor elétrico está acoplado a uma bomba, poderíamos ter o amolecimento das vedações daquela bomba, pelo aquecimento gerado pelo rolamento do motor elétrico. E, dependendo de onde estaria esse rolamento, poderia afetar a permeabilidade e a estanqueidade. Perceba então que a análise poderia também avançar e teríamos a modificação, por exemplo, o estado molecular, a acidez, mudança de pH, dependendo do fluido que passa por essa bomba que está acoplada ao motor elétrico. Dependendo do fluido, se esse rolamento aquecesse demais e passasse o aquecimento para a bomba, pode ter uma queima, uma combustão interna daquele fluido, e aquele fluido passar a ter manchas escurecidas por pontos de queima no fluido que está passando pela bomba que está acoplada ao motor elétrico, que tem um elemento rolamento, e altera a viscosidade. Quando aquecemos o fluido, altera a viscosidade está ligada à vazão, e assim teríamos então problemas de operação naquele equipamento. Isso sempre acompanhando com a inspeção de manutenção, fazendo análise de tendência de falha. Perceba como é importante traçar um gráfico e fazer inspeções periódicas. Veja que a manutenção detectiva com o equipamento em operação, quando se tem inspeções periódicas, traçando gráficos de análises, sempre podemos prever, porque a manutenção detectiva é uma das muletas da manutenção preventiva. Então temos ali uma gestão de manutenção mais completa. E como o tema do nosso vídeo é inspeção de cabine primária, vamos entender como funciona, como é a distribuição de energia elétrica, como a energia elétrica chega nas indústrias e nas residências. Tudo começa na geração da energia elétrica. A geração, a transformação e a transmissão, através de redes e cabos elétricos. Esta transmissão termina em um sistema de transformação, uma subestação transmissora, até chegar em uma cidade. Essa então transmissão até a cidade ocorre na tensão de 130 mil volts. Sempre que vemos nas estradas, olhamos cabos elétricos nas estradas, tenha certeza que a tensão naqueles cabos é de 130 mil volts, até a entrada da cidade, onde na entrada da cidade existirá uma subestação distribuidora. Essa subestação distribuidora recebe uma tensão de 130 mil volts e a rebaixa para uma distribuição a 13 mil volts. Então, na cidade, nos postes de energia elétrica das cidades, circulam cabos elétricos com 13 mil volts. Se nós olharmos atentamente nos postes, lá o cabo mais alto que existe no poste, lá está circulando 13 mil volts. E assim ocorre. Então, nos postes de energia que já estão nas ruas da cidade, circulam 13 mil volts e lá existirá um transformador fixo ao próprio poste, ao cabo de poste vertical, a haste do poste. Nessa haste do poste existirá um transformador que rebaixará de 13 mil volts para 220 volts, que alimentarão as residências.
Também nas ruas da cidade, então nos postes que tem 13.000 volts, chegam até as indústrias que estão dentro das cidades. Existem empresas, indústrias de transformação dentro das cidades. Lá na rua dessa indústria passa também o cabo elétrico com 13.000 volts, que alimentará a indústria a 13.000 volts. Então é diferente. A nossa casa recebe uma alimentação de 220 volts porque no poste existia um transformador que rebaixou de 13.000 para 220. Já a indústria não tem um transformador no poste. Ela recebe os 13.000 que estão circulando no poste. E a indústria é obrigada a ter então uma pequena subestação, que é o tema do nosso vídeo, a subestação industrial. Como vamos inspecionar essa subestação industrial? Uma vez que a rua alimenta então a empresa subestação industrial com 13.000 volts, existe um layout praticamente comum e de subestações protegidas. O layout é geralmente praticamente o mesmo, porque é a norma de construção de subestação. Perceba então que a subestação terá vários postos em função do que será executado em cada posto. Teremos então a entrada de 13.000 volts, que vem do lado externo, e o objetivo da subestação então é o rebaixamento. Essa subestação poderá fazer rebaixamento de 13.000 para 760, 13.000 para 440, 13.000 para 380 ou 13.000 para 220 volts. Tudo depende do que será consumido, dos equipamentos e do escritório. Lembrando, os escritórios usualmente trabalham com 220 volts. O primeiro posto pode existir ou não na subestação, pois algumas subestações são mais compactas. No nosso exemplo, existe o posto de entrada. Neste posto de entrada, então, deve ter uma chave seccionadora que fecha e que abre o contato, ou seja, corta toda a energia que entra na subestação, corta toda a alimentação de energia elétrica. Mas muito cuidado, pois não podemos abrir a chave seccionadora com carga, com o equipamento ligado, pois no momento da abertura poderá, com carga, estar passando corrente na chave. Se abrirmos, poderá romper um arco de elétrico entre o ar. Ou seja, estamos trabalhando com média tensão, é 13.000 volts. Pode ser que o ar não consiga ter resistividade suficiente e o arco então fechar, a corrente elétrica passar através do ar e a faca e a subestação continua a trabalhar. Porém com arco, com faiscamento na chave seccionadora. Ou pior ainda, o arco pode fechar também com o operador que abriu a chave seccionadora. E este tomar um choque e pode ir até a óbito. O segundo posto de trabalho é o posto de medição. Lá existirá um TP e um TC que faz medições. Como medições? Mede a corrente que está sendo consumida, que passa, corrente elétrica que passa pela subestação, e a tensão de alimentação de 13.000 volts. Se realmente existe uma tensão de alimentação ou variação dessa tensão de alimentação. Vale que nós temos que acompanhar isso quando fazemos inspeção na subestação. O terceiro posto é o posto de proteção. Lá existem disjuntores, disjuntor a seco, a óleo ou até outros tipos de disjuntores. Vale aqui a observação que o Engenharia Carga Rápida tem um vídeo destinado a disjuntores de média tensão, utilizado em subestações. Vale procurar o vídeo do Engenharia Carga Rápida de disjuntores e assisti-lo para complementar este vídeo. O terceiro posto é o quarto posto, aliás, é o posto de rebaixamento. Aqui pode ter mais outros postos. Tudo depende de como queremos rebaixar. Por exemplo, se queremos rebaixar de 13.000 para 760, temos um transformador. Se queremos rebaixar de 13.000 para 440 e de 13.000 para 380, são dois rebaixamentos. Aí são mais dois postos, porque cada transformador fica entre paredes. Então, é um posto para cada transformador.
Aqui também vale a observação, percebemos que existe grade na subestação. Nunca podemos abrir uma grade, pois a grade é uma gaiola de Faraday para proteger contra faiscamentos que passem pelo operador que está circulando por fora da subestação. Para abrir a grade, sempre é necessário cortar a carga e abrir a chave seccionadora da entrada da subestação. Aí a porta-grade pode ser aberta. Também não podemos pôr o dedinho através da grade, pôr uma canetinha entre a grade, pois pode saltar uma faísca, pois estamos tratando de 13.000 volts. Então a grade não é para tocá-la, não podemos pôr a mão. A grade é a nossa proteção contra faiscamentos que poderiam saltar contra nós. Porém, pela condição de gaiola de Faraday, se ocorrer um faiscamento, esse faiscamento ficará entre a grade e a parede e não nos afetará. É a nossa proteção. E agora que nós já conhecemos basicamente a função de cada posto de uma subestação industrial, genericamente, vamos avaliar os elementos básicos de uma subestação abrigada, subestação industrial abrigada, sempre visando que vamos à frente observar a inspeção de manutenção detectiva. Bom, tudo começa quando recebemos a energia, como vimos, que vem do lado do externo à fábrica, do externo à indústria. O cabeamento que chega no poste próximo à indústria, ele encontrará uma chave de proteção, também chamada chave Matthews, que é destinada à manobra. A manobra do fornecedor de energia. A indústria não tem autonomia de mexer, ela não tem autorização de mexer nessa chave. Essa também é uma chave fusível. Quando ocorre uma sobrecarga, ela abre e corta toda a alimentação da indústria. Também no poste nós encontraremos um para-raios. Afinal de contas, vamos pensar um pouco. A tensão que está passando no poste que alimentará a fábrica é uma média tensão, é 13.000 volts. E nesse caso, então, precisaremos também de um para-raio. Caso caia um para-raio no poste, o poste consegue absorver aquela carga, aquela sobrecarga provinda do raio atmosférico. E agora, então, entramos a essa energia alimenta a subestação abrigada industrial, que receberá então 13.000 volts. Logo na entrada existe uma bucha de passagem que ela recebe o cabeamento que veio externamente. Também logo em seguida temos outro para-raio, agora um para-raio de proteção da subestação. Caso o para-raio do poste não consiga segurar toda a sobrecarga, ainda existe um outro para-raio da própria subestação. O primeiro posto, neste nosso exemplo, não existe o chaveamento de abertura e fechamento da subestação, não existe então, e nesta subestação abrigada já entramos diretamente no posto de medição. É possível termos subestação deste modo, mais compactadas. Então já entramos no posto de medição. Neste posto de medição já temos então um TC, que é um transformador de corrente. Ele reproduz no circuito secundário a corrente que circula no enrolamento primário. Ou seja, resumindo, ele vai marcar a corrente que está sendo alimentada à indústria. Toda a corrente elétrica que passa nessa subestação marcará no TC. Também existirá nessa estação, nesse posto de medição, o TP, que é o transformador de potência. O transformador de potência alimenta os circuitos de proteção e controle de subestações. Mas ele alimenta e marca, então ele alimenta e dá sinal para um voltímetro, marcando a tensão de alimentação na ordem de 13.000 volts. O posto ao lado, então, já é o posto de proteção. Lá encontraremos os disjuntores.
os disjuntores, que podem ser um disjuntor a seco ou um disjuntor a óleo ou demais disjuntores. Lembrando aqui, o Engenharia Carga Rápida tem um vídeo destinado a todos os tipos de disjuntores, além dos disjuntores a seco e a óleo, porque existem mais tipos de disjuntores que são utilizados em subestação. Vale a pena assistir. Logo então, ao lado oposto da estação do posto de proteção, temos então, lembrando, já quase que esquecemos, lembrando que cada posto possui a sua chave seccionadora, para podermos desligar o posto. Isso, neste caso aqui, nós encontraremos a chave seccionadora no posto de medição, que não está no desenho. E se fosse se fosse uma subestação igual à anterior, teríamos um quinto posto nesse desenho, que teria somente a chave seccionadora. Lembrando, não podemos abrir qualquer chave seccionadora com carga, com a fábrica funcionando, com as máquinas funcionando, pois poderá ocorrer um arco e sobretudo esse arco poderá vir a quem abriu o arco, o operador de abertura da chave seccionadora. Então temos as chaves seccionadoras. E perceba que os demais postos então estão destinados aos transformadores. Neste nosso exemplo, nós temos dois postos de transformadores, um ao lado do outro. Por exemplo, podemos ter ali um transformador que reduz de 13.000 volts para 380, muito comum, e um outro transformador de 13.000 volts para 220, que aí abasteceria toda a administração da indústria. Além disso, não podemos esquecer que toda subestação, que é um ponto importantíssimo, deve ter telas de ventilação. Cada posto deve ter a sua tela de ventilação para que o ar quente saia, tela sempre acima, pois lembrando, o ar quente é sempre menos denso, então ele fica acima e aí ele ventila e ele sai. Toda subestação tem uma entrada de ar abaixo e uma saída de ar acima, que é o posto de ventilação. Sobretudo se existir um incêndio, a fumaça sairá por essas grades superiores de ventilação. Na gestão da manutenção detectiva de subestação, podemos sempre aplicar a inspeção visual da subestação, aqui tratando da subestação abrigada industrial genérica. Nessa situação, do lado externo da subestação, sempre temos uma caixa de passagem. Perceba que a caixa de passagem que fica no piso do lado externo da subestação poderá ter entrada de água por alguma chuva ou alguma coisa. E lá, se acumular água, terá cabos elétricos. Um problema muito sério, pois teremos cabos elétricos e água, não combina, não é mesmo? Então, temos que ter uma periodicidade de inspeção detectiva visual da caixa de passagem do lado externo da subestação. Ainda tratando do lado externo, devemos dar a volta por toda a subestação e verificar as ratoeiras químicas ou qualquer outro tipo de ratoeira. Se ela já está saturada, pegou muitos ratos, e verificar se está tendo muita periodicidade de pegar ratos nas ratoeiras, pois ratos são indesejáveis dentro de uma subestação, pois podem gerar uma parada da produção industrial. Ainda do lado externo, quando vamos então dar a volta por toda esta subestação, vamos verificar se não está crescendo mato, se não está crescendo algum tipo de planta ou algo indesejado do lado externo da subestação, pois mato próximo à subestação significa que pode ter bichos e insetos. Insetos também são indesejáveis próximos a uma subestação. Como tratamos, se insetos são indesejáveis, vamos olhar no parapeito, no lado externo de todo o telhado da subestação, de toda a parte superior da subestação, porque não existe telha, ela é uma laje, não é? Subestação necessita de laje na parte superior. Mas vamos verificar no peitoral dessa laje se não existe alguma
formação de caixa de marimbondos ali. Marimbondos também são indesejáveis à subestação. Outra inspeção visual que deve estar na nossa lista, no nosso plano de inspeção detectiva de subestação. Também devemos nos atentar, quando vamos olhar estruturalmente, dando a volta ao lado da subestação, sobre trincas. Perceba que colunas, concreto armado, ele tem dentro dele os vergalhões de aço. Veja, se ocorre uma trinca em uma viga, em uma parede que possui um vergalhão de aço, ou ia ocorrer uma infiltração de água, que a água alcance o vergalhão, um vergalhão oxidado, um vergalhão enferrujado, aumenta seu volume em 10 vezes, pois a oxidação do ferro faz um aumento de volume, que pode atingir até 10 vezes, e isso gerará trincas estruturais. Trincas estruturais na subestação. Adentrando então a subestação, continuamos a inspeção visual do nosso plano que estamos montando. Vamos verificar como é laje o teto, se não está tendo infiltração de água no teto da subestação, pois não queremos goteiras em equipamentos elétricos de média tensão, onde passam tensões na ordem de 13.000 volts. Perigosíssimo isso. Além disso, quando adentramos na subestação, não só então teremos a inspeção visual agora, para detectar se existe infiltração de água no teto, também vamos fazer uma inspeção no odor, para verificar se não existe cheiro de bolor dentro da subestação. A subestação possui cabos elétricos, e cabos elétricos faz parte da alimentação de ratos. Caso algum ratinho, algum camundongo consiga adentrar por baixo da porta, por alguma reentrância da subestação, de certo ele poderá roer algum fio, algum cabo elétrico. Então devemos, quando entramos e verificamos os cabos, sobretudo os cabos que estão no solo, vamos verificar, dar uma olhada, inspeção visual, sem tocar o cabo, sem tocá-los, inspeção visual, para verificar se não existem sinais de roída. Falei roída no cabo, pois o rato rói. O posto de proteção da subestação possui disjuntor. O disjuntor não poderá estar oxidado, não poderá apresentar traços de oxidação. Não podemos tocar nada da subestação, pôr a mão em nada, não pode. Mas podemos sentir nessa inspeção visual se ali próximo à subestação já está quente. Se não temos um termômetro de infravermelho, já sentimos se existe algo que demonstre algum aquecimento. Também vamos ouvir se o disjuntor está roncando, pois um mau contato entre, não importa qual disjuntor, se é disjuntor seco, a óleo, o mau contato entre um disjuntor provoca um zunido, e podemos então detectar nessa nossa inspeção visual da cabine de subestação, verificar se existem zunidos no disjuntor. Falamos nas chaves seccionadoras, não é mesmo? Este chaveamento. Temos que olhar se não existe ali no chaveamento. A chave está fechada, porque estamos fazendo inspeção detectiva com inspeção visual. Então, estamos com a fábrica rodando, ou seja, com o equipamento em funcionamento. Então, é só visual. Estamos olhando ali a chave seccionadora e vamos verificar se não houve qualquer arco voltaico, arco elétrico, além da chave seccionadora. Caso tenha ocorrido algum arco na chave seccionadora, ocorrerá o amolecimento ou o derretimento das partes que são poliméricas da chave seccionadora. Então vamos olhar se não existe sinal de chamuscamento na chave seccionadora. Se houver algum um pretejamento, ficou negro, enegrecido, e um esfumaçamento ali que grudou
na chave seccionadora, significa que por hora, quando ocorre alguma sobrecarga na fábrica, está havendo faiscamento. Esse faiscamento acaba carbonizando alguns componentes da chave seccionadora. Então anotamos no nosso plano de inspeção: faiscamento e carbonização da chave seccionadora. E chegamos no transformador. As muflas do transformador também devem ser observadas, afinal de contas, mufla é para impedir arco voltaico. E se então existe ali uma fuga de arco próximo onde chega o cabo elétrico que alimenta ou que sai do transformador, se houver um arco, também poderemos perceber um apetrejamento, vai ficar enegrecido a mufla, vai ter sinal de arco, sinal de carbonização na mufla, e então também devemos anotar, carbonização da mufla. Por que está fechando? Isso pode ser um mau contato entre o cabo e o transformador. Ali gera aquecimento e a tensão e a corrente sempre quer caminhar, ela vai encontrar, nem que seja através de um arco. E ali no transformador, como falamos de infiltração de água provinda do teto, também vamos olhar se não está pingando água em qualquer componente, sobretudo no transformador. Não podemos ter pingamentos de água do teto sobre o transformador. Anotando, né, no plano de inspeção visual. E não podemos esquecer dos nossos isoladores de apoio. Afinal de contas, esses isoladores de apoio poderão ali poderá ter pó, ou poderá até mesmo, como ele isola, ele tenta segurar o cabo que passa por um teto ou por uma parede, é um cabo elétrico, ele tenta isolar ali. Pode ser que exista ali um mau contato, um faiscamento ou até mesmo algum bicho que gerou um arco. Então temos que olhar todos os isoladores que estão presos, os isoladores de apoio que estão presos ao teto e às paredes. Então, nossa inspeção visual deve ter ali tudo e todos esses elementos anotados para a inspeção. E a nossa gestão de manutenção detectiva de subestação, com a indústria trabalhando, com o equipamento em funcionamento, continua. E agora então faremos o plano de inspeção termográfica, que envolve então a avaliação das temperaturas que estão dentro da subestação. Para tanto, utilizaremos um termômetro de câmara termográfica. Apesar do poste não fazer parte da gestão de manutenção da indústria, pois a gestão de manutenção do poste está fora da fábrica e a manutenção desse poste só pode ser feita por quem fornece a energia elétrica, pela empresa que está fornecendo energia elétrica, é de nosso interesse acompanhar. E a inspeção termográfica pode ser feita à distância. Então nada nos impede de fazermos uma inspeção no poste e, caso seja detectado um problema, ligarmos para a empresa que fornece energia e alertarmos que existe algum problema no poste. Para tanto, então, vamos fazer a análise da chave fusível do poste, da chave Matheus do poste, ou das conexões do cabeamento, das conexões de cabeamento do poste. Caso seja detectado um ponto de aquecimento, devemos anotar no nosso plano de inspeção: foi detectado um ponto de aquecimento no poste externo. Devemos contatar a empresa que fornece energia. Entrando então dentro da nossa subestação, não podemos esquecer das chaves seccionadoras, pois o chaveamento, as chaves seccionadoras são pontos de contato, ou seja, a ligação elétrica é de contato físico, contato superficial. Das facas da chave seccionadora possui facas, então temos que avaliar ali. Se ocorrer algum mau contato na chave seccionadora, podemos detectar com o termômetro termográfico. E para tanto também o nosso plano de inspeção deve ter ali, olha, problema na chave inspecionadora. Existe aquecimento na chave seccionadora.
disjuntor, tanto se for disjuntor a seco, a óleo ou outro tipo de disjuntor, devemos passar o termômetro termográfico e verificar os pontos de aquecimento que estão ocorrendo no disjuntor e anotá-los se existe uma temperatura excessiva ali. A chave seccionadora, o cabo que é ligado na chave seccionadora, por vezes pode ter um mau contato também. Então passamos, além das facas da chave seccionadora, vamos verificar se os cabos que estão conectados à chave seccionadora não estão sobreaquecendo, se existe algum cabo diferente do outro que possui um mau contato e um superaquecimento. E chegamos no transformador. Os transformadores devem ser observados durante a inspeção termográfica, que faz parte da manutenção detectiva. Passamos o termômetro termográfico no transformador e verificamos os pontos de aquecimento. E anotamos, lembrando, todo termômetro termográfico é possível a impressão da tela do que foi registrado, para depois anexarmos ao nosso plano de inspeção. Então todos esses pontos informados nesse slide devem ser anotados e deve ter a foto do termômetro termográfico juntamente com o plano de inspeção executado. Mas daí, em nossa inspeção termográfica, qual seria a temperatura em que deveríamos nos preocupar quando anotamos no plano de inspeção? Para tanto, devemos seguir uma tabela de sobrecarga de componentes elétricos. Existem parâmetros, como o parâmetro adaptado do Muniz, que identifica qual é a temperatura para cada categoria. O Muniz identifica 3 categorias. Como, por exemplo, podemos analisar as categorias, a categoria do transformador, onde passamos a câmera termográfica e verificamos ali variações de temperatura. E temos vários transformadores. Para tanto, vamos então traçar diagramas. Sugiro o diagrama de barras. Fica mais fácil comparar todos os transformadores ao mesmo tempo, para verificar diferenças e sobrecargas. Perceba que a primeira categoria são aumento de temperaturas menores que 5 graus, que devemos começar a aumentar a frequência de inspeção. Ou seja, foi detectada um aumento de temperatura, mas é menor do que 5 graus. Então começamos a inspecionar mais. Na segunda categoria, por exemplo, temos ali entre 5 e 30 graus Celsius. Neste caso já devemos nos atentar, pois devemos já nos preocupar em agendar uma parada do equipamento, uma parada da fábrica, para refazer o reparo, para fazer a manutenção, para fazer a intervenção de reparação. E na terceira categoria temos ali no nosso exemplo acima de 30 graus Celsius, onde devemos parar imediatamente, pois ali tem um comprometimento e vai ficar séria a situação. Então paramos tudo, vamos fazer a manutenção corretiva imediatamente. Veja, menos do que 5 graus, então teríamos categorias menos do que 5 graus, 5 a 30 graus, categorias acima de 30 graus, sempre se separando em diagramas para cada tipo de equipamento. Se equipamentos similares, colocamos tudo em um mesmo gráfico, sugiro um gráfico de barras. Agora veja, nós temos ali também elementos elétricos que estão lado a lado, então podemos comparar a diferença entre a temperatura desses elementos. Por exemplo, temos 3 fases, 3 cabos que chegam. Cada cabo pode ter temperatura, um deles pode ter uma temperatura mais elevada. E nesse caso, então, comparamos as diferenças de temperaturas entre os componentes similares. Teremos também elementos de 1 a 3 graus, 4 a 15 e acima de 15 graus de diferença entre esses elementos. Para tanto, também é interessante traçar um diagrama onde existem os mesmos elementos. Como no nosso exemplo, são 3 cabos chegando, um deles apresenta temperatura maior. Fazemos um diagrama com os 3 cabos. Os diagramas, no mesmo diagrama, os 3 elementos, pois eles são elementos similares.
e ali verificamos onde estão os pontos de temperatura nas datas, em que data existe maior aumento de temperatura, para também sabermos por que o equipamento está puxando mais carga ou não. Então, teríamos temperatura no diagrama e as datas em função onde estamos acompanhando, onde estamos fazendo a nossa inspeção termográfica, dentro do plano de inspeção detectiva de subestação. Vamos agora tratar de um elemento que está dentro da subestação e que exige uma atenção maior na manutenção detectiva dessa subestação, que é o transformador. Nós temos dentro da subestação dois tipos basicamente de transformadores. O transformador a seco e um transformador que é refrigerado a óleo. Perceba que pelo fato do transformador ser refrigerado a óleo e o óleo ser um hidrocarboneto, ter a presença do carbono, poderá ocorrer por excesso de aquecimento em algum ponto internamente do transformador, um aquecimento elevado, ocorrer a carbonização de pequenas gotículas de óleo dentro do transformador ou até mesmo alguma alteração química, por exemplo, a alteração de acidez, o pH. E então o transformador que é a óleo exige um cuidado maior durante a manutenção detectiva. Alguns transformadores a óleo, inclusive, possuem um reservatório externo que acumula um excesso de óleo interessante, que faz parte do projeto desse transformador, para que ocorra a separação de algum contaminante que surgiu por excesso de aquecimento, ou até mesmo quando abastecemos aquele transformador, havia um pouco de água dentro do óleo. Nós não sabíamos, mas a água estava dissolvida. E com o aquecimento, aquela água acaba aflorando sobre a superfície do óleo. Então, os transformadores que têm esse reservatório, a água vai acabar indo para esse reservatório externo e não contamina os enrolamentos do transformador. Esse tipo de transformador é um transformador de projeto mais avançado. Vamos lá ver. Dentro desse transformador, então, existe o enrolamento, pode existir um sistema de refrigeração com ventoinhas e então um reservatório para que ocorra então a purga. Nesse reservatório saia um tubo para um purgador, onde o excesso de água daquele óleo vai para o reservatório externo, que depois é purgado por um elemento purgador. E nesta situação, a manutenção detectiva durante a nossa inspeção visual deve verificar se existe gotejamento ou sujeira embaixo do purgador do transformador. Se aparecer ali muita marca de gotejamento de água, devemos anotar no nosso plano de inspeção para já pensar numa possível manutenção ou uma gestão mais avançada da nossa manutenção, uma avançada estratégica. Ao lado desse purgador, usualmente tem um termômetro. Existe um termômetro, mas é um termômetro diferenciado, que ele não vai medir a temperatura externa, porque a câmara termográfica já mediu a temperatura externa. Ele vai medir a temperatura interna, lá dentro do rolamento, lá dentro do óleo. Então essa temperatura também deve ser anotada no plano de inspeção, porque ela corresponde à temperatura do óleo. E como o transformador é importante, vamos agora então tratar de algo mais avançado, que é a manutenção preditiva. Vamos verificar, uma vez detectado que o transformador é um problema, vamos verificar o agendamento de parada para uma manutenção agora preditiva, onde faremos uma parada do equipamento para a manutenção e predizer quais são os elementos que deverão ser executadas a manutenção. Vamos lá ver. E passando da manutenção detectiva para a manutenção preditiva, que é uma outra estratégia de inspeção,
pois a manutenção preditiva exige que o equipamento esteja parado, teremos então a aplicação no transformador de um processo de filtragem a termovácuo. É um equipamento externo que está no setor de manutenção e que será levado à subestação apenas para fazer a manutenção preditiva do óleo do transformador. Esse equipamento trabalhará com óleo a uma pressão de menos 1 atmosfera, para que o óleo então seja filtrado a 60 graus Celsius a uma pressão inferior à pressão atmosférica. Lembrando, a presença de umidade no óleo catalisa a degradação do isolante de papel. O enrolamento interno do transformador possui papéis que isolam um cabo do outro, do enrolamento, de um fio do outro dentro do transformador. Quando este óleo possui umidade, ele acaba curto-circuitando internamente, diminuindo a umidade, diminui a resistência úmica do papel. Então, ela degrada a isolação interna que existe dentro do enrolamento. Se permitirmos um óleo com umidade, significa que em algum instante teremos que parar o transformador e desmontá-lo. Tiraram todos os elementos rolantes, desmontá-lo, trocar todo o papel interno. Os contaminantes presentes no óleo também, além da umidade, podem ser gases como monóxido de carbono, metano e outros gases. E, inclusive, particulados, uma vez que os gases podem interferir quimicamente em algum elemento e soltar contaminantes. Também existe a problemática da temperatura alterar o pH do óleo, aumenta a acidez do óleo e que permitirá então correntes de fuga interna. Afinal, a acidez faz o efeito pilha, aumenta a condição de fuga como fosse um efeito pilha internamente dentro do transformador. Então, correntes de fuga. Perceba a importância, então, quando detectamos um aumento interno de temperatura na inspeção detectiva, passarmos para uma manutenção preditiva, a gestão de manutenção preditiva, pararmos o equipamento para avaliar, preditiva porque vamos predizer se o óleo tem umidade, se ele tem contaminantes e se tem acidez. Por isso é chamado preditiva. Vamos utilizar um processo de filtragem para detectar essa situação. Tudo isso por causa da temperatura que foi detectada, pois a temperatura catalisa a oxidação e, em conformidade à norma ABNT-NBR 5416 e à norma ABNT-NBR 5440, os limites de temperatura no topo do óleo e no ponto mais quente do enrolamento podem ser no máximo de 95 a 105 graus Celsius. Mas por que essa temperatura? Temperatura de ebulição da água. Perceba, estamos falando de manutenção preditiva porque o equipamento de filtragem que será acoplado ao transformador exigirá mangueiras de entrada e saída de óleo. Ou seja, precisaremos abrir a grade do posto onde se encontra o transformador, conectarmos mangueiras. E jamais podemos abrir a grade onde está o posto do transformador com o transformador com carga. Para isso precisamos desligar tudo. Então saímos da manutenção detectiva para entrar em outro tipo de gestão. No caso aqui, a gestão de manutenção é a manutenção preditiva. A manutenção preditiva do óleo do transformador deverá considerar os diferentes tipos de óleo disponíveis para serem utilizados em transformadores a óleo. Os óleos mais aplicados em transformadores a óleo são o óleo mineral à base parafínica e o óleo mineral à base naftênica. Estes são os mais usados. Mas também temos o óleo sintético à base de silicone como uma opção e o óleo vegetal como um isolante, também chamado OVI, óleo vegetal isolante. Aqui atentamos que o óleo ascarel
que é o bifenila policlorado, ele está proibida a utilização, mas pode ser que ainda encontremos algum transformador com óleo ascarel. Mas existe uma portaria interministerial que proíbe a produção, o uso e a comercialização do óleo ascarel em todo o território nacional. Então devemos ter muito cuidado com isso. Excluir ascarel. No teste do óleo do transformador, na gestão estratégica, utilizando a manutenção preditiva, o teste de análise de gases dissolvidos em óleo deve ser feito deve ser feito em cromatografia de gases, em conformidade à NBR 7070. A NBR 7070 estabelece o procedimento de coleta das amostras. Devemos nos atentar a isso. Não basta pegar o óleo de qualquer modo e mandar fazer uma cromatografia. Veja os cuidados, pois está normalizado como é a coleta. Existe o transformador e o ponto de saída para a coleta do óleo. Ali então teremos uma pequena mangueira que será adaptada e teremos que uma bandeja e uma pequena garrafinha em vidro que coletará o óleo. Desta maneira, será feita a cromatografia do óleo e, caso seja detectada por diferenças de cores, gases inconvenientes, particulados, água presente no óleo está contaminado com umidade, então, desta maneira, agendaremos uma manutenção preditiva com a parada do equipamento, desmontagem do transformador, pois lembrando, umidade no óleo pode dar problema na isolação do papel interno dos enrolamentos, e aí desmontamos o transformador. Mas como fazemos isso quando fazemos a análise cromatográfica? É isso que nos perguntamos. Vamos ficar sempre parando para fazer uma preditiva? Só vamos fazer em função do plano de inspeção? Veja, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela estabelece periodicidade de análise cromatográfica do óleo de transformador. Perceba, a análise de gases dissolvidos no óleo devem ter uma periodicidade de 6 meses. A cada 6 meses deve ser feita a análise cromatográfica. O ensaio físico-químico do óleo a cada 12 meses, assim como a manutenção periódica do equipamento também 12 meses. Então temos 6 meses, 12 meses e 12 meses nos atentar a isso. Isso deve estar sempre, quando tratamos de documentação em conformidade à cartilha recomendada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, devemos essa situação estar bem documentada no setor de manutenção. Porque podemos ter uma inspeção, se a fábrica pegou fogo, se alguém morreu, se deu algum problema, em função de um possível erro de manutenção, temos que comprovar a documentação de todas essas manutenções executadas. Devemos nos atentar a isso. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, estabelece plano mínimo de manutenção de subestação. Nessa condição, temos a manutenção preditiva, com inspeções visuais, tanto do lado externo como interno, como de transformadores. Temos as inspeções termográficas nos equipamentos. As inspeções termográficas nos equipamentos e suas conexões, as conexões entre cabo e equipamento. Lembrando que a inspeção termográfica é a cada 6 meses. E temos os ensaios do óleo isolante dos equipamentos. Nessa situação temos a análise de gases dissolvidos no óleo a cada 6 meses e o ensaio físico-químico isolante a cada 12 meses. Mas e a manutenção preventiva periódica? Veja, a manutenção preventiva periódica existe uma outra tabela que a ANEEL recomenda. Vamos a ver. Desta maneira, então, temos o plano mínimo de manutenção preventiva solicitado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, da seguinte maneira. Para transformadores, temos a manutenção preventiva periódica a cada 72 meses.
Disjuntores, aqui salientamos, o Engenharia Carga Rápida já tem um vídeo que mostra todos os tipos de disjuntores utilizados em subestações de média tensão. Nesta condição temos para cada tipo de disjuntor 36 meses e 72 meses. E temos chave seccionadora, transformadores para instrumentos e para-raios. Nestes elementos, chave seccionadora, transformadores para instrumentos e para-raios, depende da periodicidade, depende da manutenção preventiva periódica do equipamento em função da transmissão. Ou seja, de quem está transmitindo a energia elétrica, ela vai orientar qual é a periodicidade. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Manual de Equipamentos Elétricos, do Mamed. Eletricidade Industrial, do Martino. A BNT-NBR 14039, que especifica instalações de média tensão de 1 a 36 kV. E agora nós sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Manutenção de cabine primária, edição 014 do Engenharia Carga Rápida Tech. Disjuntores de potência, edição 055 do Engenharia Carga Rápida Tech. E motores elétricos, edição 018 do Engenharia Carga Rápida Tech. E o Engenharia Carga Rápida Tech fica por aqui, e que hoje apresentou o tema técnico de campo, plano de inspeção de cabine primária. Tema técnico de campo solicitado pelo engenheiro Carga Rápida, Juliano de Andrade. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp, através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Agora é o momento prazeroso. Deixe o seu joinha e não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. E lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech aborda temas que não são tratados no seu curso de engenharia, porém são temas que serão muito importantes para a sua vida de engenheira e engenheiro de campo, sobretudo no seu estágio e na sua vida profissional. Resolva exercícios, faça trabalhos, TCC, relatórios de estágio através da troca de arquivos do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para você fazer parte, basta solicitar a sua inclusão através do número 013 99745 1238. Faça parte do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Engenheiro Carga Rápida Juliano de Andrade. Eu espero que o Engenharia Carga Rápida Tech tenha esclarecido todas as suas dúvidas referentes a planos de inspeção de cabine primária. Mas agora, Engenheiro Carga Rápida, agora vem a pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida Tech? Desconheço! Siga a Engenharia Carga Rápida no Facebook. Siga a professora Valéria Moreno no Instagram. Mas agora, Engenheiro Carga Rápida, verifique se você é realmente um Engenheiro Carga Rápida e se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz e é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então eu já vou.